Padre Alberto, vamos para o terceiro áudio a respeito do cego de nascença. Depois da cura, são apresentadas as várias categorias de judeus que devem tomar uma posição a respeito do que aconteceu. Encontramos os vizinhos, encontramos os fariseus, encontramos os pais do cego de nascença e encontramos os judeus. E no final encontramos Jesus, que se aproxima do cego curado. Então, esses vários personagens, que são exatamente os personagens, como eu falei, que nós já encontramos no capítulo 7 e 8. Então, tem vamos dizer, relações muito estreitas. É o mesmo autor que escreve o capítulo 7 e 8 e escreve o capítulo 9, que vem logo depois. Então, os vizinhos, como atuam? Alguns diziam ele, outros diziam não, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia, sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então, como se abriram os teus olhos? E respondeu, aquele homem chamado Jesus fez lama, aplicou nos meus olhos e me disse, vai a Siloé e lava-te. Fui, lavei e recobrei a vista. Disseram-lhe, onde ele está? Disse, não sei. Agora, viu, aqui já se repete, várias vezes se repete, como o cego foi curado. E também os fariseus e os judeus pedem a Jesus de explicar o como. Então tem uma repetição constante do como, para que o leitor entenda o poder de Jesus nessa cura. E então, o que devemos dizer dos vizinhos? Os vizinhos estão divididos. Isto é, uns ele, outro lhe parece. E então é a mesma situação que nós encontramos no capítulo 7 a respeito dos judeus. Capítulo 7, de 11 a 13. Fala, ele é bom, outros, porém, não, engana o povo. Então, é a mesma coisa que já nós indicamos nas aulas, ainda na sala de aula mesmo, tem essas opiniões diferentes entre o povo a respeito de Jesus. Depois vem os fariseus. Os fariseus são um partido, como vocês sabem, que se formou na época dos Macabeus, os ditos Hassidim, no primeiro livro dos Macabeus, que querem, então, rejeitar toda a onda da helenização levada por Antíoco Epífane IV, não é? Então, lutam contra. E, de fato, são os tutores da lei. O movimento dos fariseus é muito próximo do movimento cristão, não é? Porque eles reconhecem a ressurreição, uma vida transcendente, os anjos, e então, coisa que outros grupos, como os saduceus, negavam, e são os tutores da lei. E então, porque eles querem impor a lei a todos os membros do povo, também aos analfabetas, por isso que são menosprezados por ele, pessoas que Jesus, pelo contrário, acolhe, e que é a grande diferença. E por que eles duvidam e recusam? Este homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Outros, porém, diziam, como pode um homem pecador realizar tais sinais? E havia dissensão entre eles. Também o grupo dos fariseus é um grupo dividido. Porém, prevalece a ideia, de acordo com a lei, que Jesus seja o pecador. Então, não se considera o evento, mas se julga o evento à luz de um princípio abstrato, legalista, intransigente, que eles pensam ser verdadeiro, condenando
ou desacreditando o evento. E então é a situação que nós encontramos em vários lugares do quarto Evangelho, nesse choque entre os judeus que acreditam em Jesus e os judeus incrédulos. E depois os judeus aqui, então talvez ou se identificam com os fariseus ou são vamos dizer, um grupo um pouco mais amplo, não acreditaram que ele fora cego e recobrara a vista. Então vão chamar os pais. E os pais não querem se comprometer. Dizem, ele tem idade, ele mesmo se explicará. E então, por causa de quê? E aqui temos um elemento muito interessante que vocês já conhecem. Seus pais assim disseram por medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém reconhecesse Jesus como Cristo, seria expulso da sinagoga. A expulsão da sinagoga, que encontramos pela primeira vez aqui, depois encontramos, se não estou errado, em 12:42 e 16, 1 ou 2, não me lembro. É uma providência da época do evangelista, e ser expulsado da sinagoga significa perder os direitos à formação, à ajuda alimentícia, ao trabalho, ao sustento na família. Então, era uma situação extremamente difícil. E então, o que representam esses pais? Representam os cristãos que não têm coragem de se apresentarem como cristãos. Poderíamos usar a palavra, se você entende, de criptocristãos, escondidos por medo. A mesma coisa que nós encontramos sempre em João 12:42, em que muitos chefes creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Acreditam, mas têm medo. E então, criptocristãos, cristãos escondidos. Uma situação que existia na época do evangelista, evidentemente. E então depois vem uma segunda vez, os judeus se apresentam com muita, vamos dizer, altivez, com muita soberba, autossuficiência, e falam com o cego, dá glória a Deus, sabemos que este homem é pecador, sabemos, é expresso com o verbo oida, em grego, não com o verbo gignosko. Aqui são pequenas coisas que no grego são muito mais interessantes. Oida significa uma sabedoria imediata, certa, sem dúvida. Não é uma pesquisa para conhecer, como indica o verbo gignosko, a dificuldade de chegar a uma verdade. Aqui é uma verdade imediata. Então eles manifestam a soberba, a arrogância que eles têm. Sabemos que este homem é o pecador. E o cego responde, se é pecador não sei, uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. E depois continuam, sempre sabemos, que Deus falou a Moisés, mas este, de menospreços, não sabemos de onde é Jesus, é claro. E então representam os judeus incrédulos que recusam Jesus e a sua revelação. E o que acontece, aqui a violência, a arrogância aumenta, responderam-lhe no final, tu nasceste todo no pecado e nos ensina, e o expulsaram. Não significa a expulsão da sinagoga, mas significa que o afastaram dele, o rejeitaram, vai embora, logo. E então, e depois tem a cena do encontro de Jesus com o cego.
sempre Jesus ouviu dizer que o haviam expulsado. E ele que sabe, e então que se aproxima da pessoa, vamos dizer, humilhada, e encontrando a iniciativa como é ainda de Jesus, como Jesus viu esse homem cego de nascença ao passar, assim encontrando, lhe disse: crês no Filho do Homem? Uma palavra muito difícil, Filho do Homem, não é? E então, Filho do Homem é, vamos dizer, um título que abrange todos os outros. Porque no Evangelho de João, o Filho do Homem é usado para indicar a encarnação, o julgamento, a elevação do Filho do Homem, a glorificação do Filho do Homem. E então é um título abrangente que qualifica Jesus. Esse elemento indica que é mais para o leitor, para entender que aquele que cura plenamente é o Cristo ressuscitado. Isto é, nos sinais tem sempre o plano histórico que se sobrepõe a um plano já de fé à luz da Páscoa. E então respondeu: quem é Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: tu o estás vendo, é quem fala contigo. Exclamou: creio, Senhor, e prostrou-se diante dele. E então, aqui devemos prestar atenção a um pormenor muito importante. Quando se fala no texto que ele voltou vendo, recobrei a vista, e outros lugares, sempre se usa o verbo anablepein ou blepein, que é o ver físico. Blepein é ver o físico. Anablepei, ana é levantando os olhos em cima, para cima. E então, mas sempre uma cura, vamos dizer, física, indica a cura física. A visão física que ele recuperou. Cego de nascença começa a ver. Aqui, quando Jesus lhe fala: tu o estás vendo, não se usa mais o verbo blepein ou anablepein, mas se usa o verbo oran e oracas, que é o perfeito. Estás vendo, que indica uma continuidade no tempo. E então quase uma contemplação do Filho do Homem. E então, usando o verbo oran indica ver, mas entender o objeto da visão. E então o oran é já um verbo que indica a fé. Viu e creu. Então é um ver que leva para a fé. E então não é mais um ver físico, mas um ver espiritual. E então o cego passa de uma cegueira física a uma visão física, a uma visão espiritual. E então manifesta a sua fé dizendo: creio, Senhor, e prostrou-se diante dele. A prostração é pouco indicada, o verbo prostrar, adorar. Se encontra na Samaritana, adorar em espírito e verdade, não é? Que depois, se tivermos tempo, vamos explicar. É pouco usado o verbo prostrar-se, porém aqui se encontra. E então indica a adoração. Então Jesus é reconhecido como digno de adoração. Por isso é outro pormenor que nos indica que o plano da narrativa histórica, vamos dizer, é iluminado pela compreensão de fé do leitor à luz da Páscoa. Então tem dois planos que se juntam, como em Caná da Galileia, em todos os outros sinais. E então o cego chega não somente a uma visão física, mas a uma visão espiritual, a fé. E agora vamos terminar esse terceiro áudio e vamos para o quarto.